Bem-vindos a mais um episódio do podcast Troca Ideias, nesse especial de teatro que a gente está fazendo aqui. Hoje a gente está conversando com a Tanise Carrali, que para mim é uma pessoa muito especial de estar aqui. Eu comecei a fazer teatro com a Tanise há muitos e muitos anos atrás. A Tanise é professora, atriz e diretora de teatro, está à frente da Companhia P&P há mais de 14 anos, né, tia Tanise? Isso aí. E eu queria que você comentasse um pouco com a gente, assim, como que o teatro surgiu na sua vida, como que o teatro apareceu e qual foi esse momento de virada de chave para você, assim, eu quero fazer teatro. Então, o teatro surgiu na minha vida há muito tempo. Eu tinha mais ou menos 5 para 6 anos e eu era muito tímida, muito quietinha, né? Era a filha mais nova, única menina. Meu irmão do meio é 11 anos mais velho que eu, então eu era meio que a única criança na família. E muito tímida, e minha mãe disse, então vamos fazer alguma coisa, né? Fazer alguma coisa para essa criança desgrudar de mim. E aí ela disse, vamos fazer dança. Não deu certo. E eu acabei parando no teatro por conta disso, né? Dança não deu certo, então vamos botar no teatro essa criança, então. E aí com essa idade comecei a fazer teatro, depois, né, continuei e foi indo e tô aí até hoje, fazendo teatro desde mais ou menos 5, 6 anos. Isso dá quanto tempo de trajetória de teatro? Eu tô com 41, né, então são 36 anos. É um tempo fazendo teatro. É um tempinho fazendo teatro, né? Esse começo muito ingênuo, né? Muito, muito infantil, né? Muito de criança mesmo. É só da descoberta do teatro, né? E depois acabei sempre sendo, de alguma forma, cabeça de espetáculo, de escola, dessas coisas. Sempre acabei me metendo nesse meio de alguma forma, até que eu vim da escola rural para a cidade. E aí sim, quando eu vim para a cidade, no Santa Teresa a coisa ficou mais séria, né? Aí eu quis, não tinha nada. Eu quis um grupo de teatro, porque não tinha. Isso causou alguns problemas na época, mas tudo bem, faz parte. Estamos todos bem aqui hoje. Estamos todos bem. E depois eu vim para o Colégio Santanense na época, e o Colégio Santanense sim tinha oficina de teatro no horário inverso, e aí eu fui fazer oficina de teatro e já estava no ensino médio e já tinha me definido, É isso, mas acabei me definindo. Eu sabia que ia fazer arte, o que eu ia saber fazer dentro da arte foi algo que eu defini mesmo no ensino médio, assim. E pelos 12, 13 anos eu sabia que eu ia fazer algo que tinha relação com arte. Se era poesia, se era música, se era dança, se era teatro, eu não sabia. Então eu fazia tudo. Eu fazia aula de música, eu fazia aula de dança. Eu não levava nenhum jeito pra dança, mas enfim, eu tentava, né? Insistiu na dança, né? Era necessário. E no teatro, no ensino médio com a Dioneia, que ela começou a falar que tinha faculdade de teatro, que tinha faculdade de artes cênicas, que tinha faculdade de, na época, artes plásticas, não era artes visuais ainda, era plásticas, que tinha belas artes no Rio. E aí que eu comecei, que não tinha internet, não era fácil. Então, eu fui em banca de revista, comprei catálogo de universidades. Catálogo de universidades? Eu sou idosa. Aí tinha catálogo das universidades, e aí tinha várias opções, obviamente, né? Aí, artes cênicas, eu fui ver que era mais amplo, assim. Fui ver onde tinha no Rio de Janeiro, tinha na Bahia e tinha em Brasília. E aí eu cheguei com a novidade. Mãe! Mamãe, papai, quero fazer artes cênicas. O que é isso? Que bicho é esse? Né? Ninguém na minha família, ninguém mesmo é da arte.
Então, foi para eles estranho, né? O que é isso? O que é artes cênicas? Da onde tu tirou isso? Da onde tu tirou essa ideia? Em algum momento, você acha que teve alguma falta de incentivo, assim, de seguir esse caminho? Talvez não da própria família, assim, mas... Sim, da própria família. Da própria família? Sim, da própria família. Não, teve bastante chance de desistir. Mas era algo que eu queria muito. Não me pergunte por quê. Eu ia perguntar agora. Não, eu sempre soube que eu ia fazer algo relacionado à arte, né? Sempre. Acho que desde muito pequena eu sabia, né? Porque meio que não me encaixava nas coisas que eram padrãozinho, vamos dizer, aqui é uma cidade, né, rural, né? Minha família é uma família rural, né? Então, o que eles achavam? Veterinária, agronomia, né? Ai, ela é diferentona, vai fazer informática. No né? máximo. No máximo, tanto que eu era menor de idade e quando eu terminei o ensino médio, né? Menor de idade, e o pai disse, não, tu vai pro Rio de Janeiro, Bahia ou Brasília, tá louca? Não vai não. As opções são essas. Não, tu vai fazer informática no Urcamp, ou se tu quiser, tu pode fazer veterinária em Bagé, tuas opções. Tuas opções são essas e é isso. E eu fui fazer informática. Teve esse momento. Teve esse momento trágico na minha vida que não durou um semestre. Mas foi um momento bom, sabe? Para definir que realmente eu não servia. Não. Não era. Não era aquilo. Então, foi bom. E pensando assim, nessa trajetória que você está me contando, né? De que a arte surgiu num momento muito cedo da sua vida, você mesmo sem esse incentivo inicial dos seus pais, você foi e fez. É uma teimosia, né? É uma insistência querer fazer teatro. Tem algum momento, assim, que você, na sua carreira, que você olhou e pensou, valeu a pena? Por essa obra aqui, por esse momento que eu tô vivendo agora, essa satisfação? Nossa, vários, né? Conta algum pra gente. Vários momentos fazem valer a pena a teimosia. Quando o primeiro aluno da Pecompe disse, vou fazer teatro, né? E, né? Dá aquele gostinho bom, assim, claro. Tem várias coisas, tem vários espetáculos, tem vários momentos de premiação, de várias coisas que fazem durante a carreira vale a pena. Mas o que mais vale a pena mesmo é saber que planta essa semente em pessoas, que deixa isso para outras pessoas, que passa adiante, né? Eu sou uma prova disso, né? Porque a arte é isso, né? De certa forma, e de todas as artes, eu sou bairrista, vou falar do meu teatro. De todas as artes, eu acho que o teatro é o mais coletivo. Então, ele só vive se tiver gente para fazer teatro. Então, é muito disso mesmo, de botar o bichinho do teatro na cuca de alguém ali, de botar ali. E, às vezes, a pessoa não vai nem fazer teatro, vai lá fazer artes visuais, vai fazer música, mas vai fazer arte de alguma forma. Então, tu sente aquela... Ó, que bom aí, ó. Tem mais gente fazendo arte. E é importante, assim. Claro, tem alguns reconhecimentos... algumas premiações, algumas coisas que são importantes, né? Então, eu já ganhei aqui na cidade várias honrarias, vamos dizer assim, que são importantes para ser reconhecido na cidade. Pelo reconhecimento. Pelo reconhecimento na cidade. E mesmo assim, tem muita gente que não sabe que se faz teatro em Livramento na Companhia Pecompe há mais de 14 anos. Então... Eu acho que a companhia é mais longa na cidade, inclusive, né? Nesse momento. Contínuo, sim. Contínuo, sim, né? Não sei, né? Mas de 2007 para cá, estamos aí.
na atividade, às vezes mais atividade, às vezes menos atividade, mas estamos aí, na atividade desde 2007. Sem parar, né? E assim, acho que me interessou bastante pensar essa ideia de que o teatro, as artes no geral, apareceram no começo bem inicial da sua vida, né? Muito formador de personalidade mesmo, né? Muito, muito, muito. E eu acho engraçado, não é engraçado, mas é peculiar, né? Que a minha família, a vida inteira, minha mãe sempre quis que eu não fosse tímida, né? Então, que eu fosse fazer. Aí eu comecei a fazer teatro e aí eu queria que todo mundo sentasse para me assistir. Né? Então, e aí as minhas brincadeiras mudaram, os meus interesses mudaram, e aí eu passei a ser uma criança que lia muito, mais do que o comum das outras crianças, e aí eu passei a ser uma criança que queria brincar de outras coisas que não só jogar bola e pique-esconde, eu queria brincar de outras coisas, e aí ela acabou me levando a experimentar a arte, né? Acabou me levando a experimentar coisas dentro da arte que foram importantes para mim, enquanto ser humaninho, assim. E aí eu fui desfilar por uma, né? E foi uma experiência ok na minha vida, tu entendeu? Encarar uma plateia de uma forma diferente, que não como personagem, que sempre foi um problema para mim. Durante muito tempo foi um grande problema para mim encarar a plateia se não fosse como personagem. Então eu passei a experimentar outras coisas. Aí fui fazer música, fiz vários instrumentos e como bom ator eu engano em vários instrumentos, mas tocar eu não toco nenhum. Tipo, eu lembro muito quando... minha grande mestra de teatro, né? Mas eu lembro muito quando a gente tinha que fazer uma peça e eu não sabia sambar, né? Eu não sabia sambar. Mas assim, se não engana. Finge que sabe sambar. Exato, né? Porque é isso, né? É ser muitos, é poder ser muitos, né? É um exercício de empatia também, né? Também, se colocar no lugar do outro. Né, sendo professora há tanto tempo, né, de teatro, e há pouco tempo, se for ver relacionado ao teatro, na escola, no ensino regular, né? Eu tô aí no ensino regular há 8 anos. 8 anos já. 8 anos já. Então, nesses 8 anos de ensino regular, que não só de teatro, me ensinaram outras coisas completamente diferentes. Pro teatro? Para o teatro. Me ensinaram uma... e eu hoje conversava com o Vlad sobre isso, né? Que a gurizada tava olhando as fotos, né? Aí dá aquele saudosismo assim, né? Aí tu pensa assim, poxa, eu era tão ruim diretora nesta época, esses coitadinhos me pegaram tão mala. E primeiro tu vai amadurecendo porque a idade vai vindo, tu vai amadurecendo, é normal, é natural. Mas quando eu vim para Livramento, Felipe, eu vim atriz. Até então, o máximo que eu tinha feito próximo de direção era ser auxiliar de direção. Eu nunca havia dirigido nada, nem um elenco seu, né? Nem ninguém, entendeu? Eu havia sido dirigida várias vezes. E quando eu decidi voltar para Livramento, porque Livramento estava órfão de teatro, e pelo compromisso que eu havia feito com meu próprio pai, dito para ele assim, não te preocupa, eu vou lá, faço teatro e eu volto. E quando eu voltar, eu vou fazer teatro com muita gente aqui, né? Quando eu voltei foi bem difícil. O início foi bem difícil. Se a gente for contar o início, são mais de 15 anos, porque eu comecei mesmo fazendo oficina voluntária na Sandef. Né? Então eu comecei lá, antes da Pecomp, antes de existir Pecomp. Aí eu fui fazer oficina voluntária de teatro na Sandef e foi muito legal. Foi muito bacana. E aí o Canabarro
trabalhava com a Dev, que era o dos deficientes visuais. E aí ele disse, por que tu não vem aqui fazer teatro com esse pessoal também? Por que tu não vem aqui? Não sei o que. E de repente ele me passou a Dev. Foi ótimo. Foi ótimo. De repente, quando eu vi, cadê o Canabarro? Cadê o Canabarro? E ele meio que me passou a Dev, assim. E foi na Dev, né, nos deficientes visuais, que eu me dei conta o quão grande o teatro pode ser. Em que sentido? No sentido de construção, de poder ser outro ser, até um ser vidente, mesmo sendo cego. Que legal essa experiência. Nossa, foi assim... Sabe aquela experiência, assim, de teatro que te faz assim... Caraca! Fui eu que fiz isso. E eu era péssima diretora na época. Pra te ver que mesmo um péssimo diretor na época conseguia fazer. Por quê? Porque eu tinha a vivência dos exercícios teatrais, eu tinha toda essa vivência enquanto atriz. Então, alguma coisa... Conseguia tocar, né? E aí surge essa vontade louca de não, eu vou fazer uma escola, então vou ensinar para as pessoas teatro, é isso aí que eu vou fazer. E você tem uma trajetória que eu acho interessante, assim, de mandar outras pessoas pro teatro, né? Eu sou um exemplo, a gente tem o Bruno, o Everson e tantos outros, né, que começaram a fazer teatro, assim, como uma experiência com você e seguiram trabalhando com isso, assim. E pensando que nessa oportunidade aqui no podcast, que tem alguma pessoa ouvindo pensando, talvez eu queira fazer, mas eu não sei como seguir, eu não sei se eu devo, assim, o que você diria para incentivar essa pessoa ali? Essa pessoa que quer fazer teatro... eu acho que teatro é experiência, né? Que tem que experimentar. E depois que tu experimenta, o bichinho te pica e tu fica. Eu vejo muita gente. Eu vejo aqui Livramento um berço muito grande de artistas de forma geral. E muito pouco aproveitados. Infelizmente. Muito, muito em função do medo. As pessoas têm medo. Tem medo de passar fome, né? Eu vou fazer teatro, eu vou morrer de fome. Eu ouço tanto isso. Muito. E eu acho que tem que ter coragem na vida. Para tudo que tu for fazer, não só para fazer teatro. Aí eu fico pensando assim, a pessoa fica sem coragem de ir fazer teatro, que é o que ela quer fazer. Aí vai fazer direito, mas tem que ter coragem para fazer direito também. Porque depois eu vou ter que fazer a prova da OAB, eu vou ter que ter os meus clientes, ou eu vou ter que estudar para fazer um concurso público. Tem que ter coragem para fazer tudo na vida. Então, por que não vai fazer o que gosta, tem que né? se jogar, né? E eu dizia muito isso para vocês, né? Mas eu vou fazer, não sei. Faz, cara. No máximo vai dar errado. E se der errado, tem 1001 oportunidades na vida para fazer as coisas darem certo, né? E esse... O que é o dar errado? É extremamente relativo. Eu acho que as pessoas têm que fazer. E tem que curtir o momento, né? O pessoal fica muito apegado nessa coisa do lá na frente. Lá na frente. Lá na frente. Lá na frente não importa. Faz teatro. Mas ano que vem eu vou me formar. Faz teatro. Mas daqui a 6 meses... Faz teatro. Vai ser bom daqui a 6 meses. Vai ser bom daqui a 1 ano. Vai ser bom daqui a 15 anos. Né? Eu ouço seguidamente assim, de pessoas que fizeram teatro e que não fizeram teatro como profissão, como tu, Bruno, Everson, né? De certa forma, a Júlia, né? A Luciana, que não fez teatro, mas fez dança e agora faz dança-teatro. Nem sei onde ela anda agora, lá na Europa, em algum lugar. Mas esse pessoal aí, né, se deixou experimentar. Se deixou fazer. E eu ouço de pessoas que não fizeram arte o seguinte: mas olha, fez muito bem pra minha vida. Porque aí eu me conheci. Aí agora eu sei quem eu sou.
Ai, tu te lembra quando eu entrei no... Né? A gente ouve bastante. Ah, tu te lembra quando eu entrei no teatro e eu não aceitava o meu cabelo? E O agora, corpo. olha o meu cabelão. Ai, tu te lembra quando eu entrei no teatro e tu dizia assim, pá, que massa que tu é gordinha e eu queria a tua morte. Quando tu dizia isso, porque eu queria ser magra, isso e aquilo, e hoje eu sou uma gordinha ativista e luto pelo direito, né, das pessoas gordas serem gordas. E porque o teatro tem isso também. O teatro, ele te aceita. Porque tu pode ser gordo, alto, magro, grande, pequeno, de qualquer tamanho. E fazer teatro. E o teatro vai te deixar grande ali naquele espaço. Isso é uma coisa que eu falo por experiência, assim, porque eu sou alto, assim, magro, e eu cheguei todo esmirradinho no teatro, né? Exato, corcundinho, né? Queria se esconder. E foi um processo, assim, pra mim aprender a usar esse corpo, assim, que é um instrumento que eu tenho, que é o que me deram e que eu vou aceitar do jeito que ele veio, né? E como isso é importante pra vida, independente de fazer teatro, né? Olha, eu vou fazer teatro, eu vou aprender a falar bem. Ah, e aí pronto, posso fazer o que eu quiser depois, eu vou saber falar bem, eu vou Usa saber como me expressar. ferramenta, não é? Exato. Ah, mas daí eu não vou fazer nada, eu vou fazer uma entrevista de trabalho. Oh, beleza, tu vai saber falar e te expressar na tua entrevista de trabalho e vai usar aquilo a teu favor. Eu acho que independente do que tu vai fazer depois do teatro, fazer teatro é tudo de bom. Bah? Eu sou suspeita, mas Somos. mas pra mim, assim, não tem experiência mais viva do que viver outra pessoa, outra coisa, outro objeto, outro ser. E é isso que o teatro te proporciona. Que coisa mais louca que isso? E maravilhosa ao mesmo tempo. E é uma coisa que a gente só consegue descobrir experimentando, né? E é nesse convite de experimentação, então, nessa conversa que a gente teve com a grande Tanise Carrali, que eu me despeço de vocês, então. Eu agradeço muito a sua presença. Eu que agradeço. Eu agradeço muito essa conversa. E fica o convite, então, para as pessoas fazerem teatro, para as pessoas Bora fazer teatro. Participarem, acompanharem também os teatros que estão acontecendo na sua volta. E também acompanharem nosso podcast. Sigam ouvindo aqui o Troca Ideias. E até uma próxima, pessoal.